Muito bom dia, bem-vindos ao Clube 501, Estudo dos Provérbios. Hoje a nossa jornada 23, vamos fazer uma panorâmica no capítulo 23 de Provérbios. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Tu és o Deus de toda sabedoria e de todo entendimento. Abra agora o nosso entendimento para entendermos as tuas escrituras e somente hoje, Senhor, somente hoje, fale conosco da maneira que o Senhor quer falar. Enquanto percorremos as letras sagradas, que o Senhor possa descer e nos dar a revelação daquilo que Tu queres falar conosco. Eu sou limitado, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo, que já se faz presente, possa falar através de mim aquilo que o Senhor quer falar conosco e não aquilo que queremos ouvir. Que o Senhor possa nos instruir em sabedoria e derramar abundantemente sobre a minha vida e sobre todo aquele que está ouvindo esta mensagem. Graça, sabedoria e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios 23 diz assim o conselho dos sábios, a palavra de Deus. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, põe uma faca na sua garganta. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se tu és um homem glutão, de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobice as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Cuidado com o banquete, O rei colocou um banquete perante a Daniel e ele se recusou a comer aquele banquete. Ele sabia que eram comidas enganosas e ele propôs um jejum. E durante 21 dias ele comeu apenas legumes. Ele e os 3 amigos dele. Aquela comida do rei estava cheia de engano. E Daniel sabia disso. Então o provérbio está te dando um conselho aqui. Não cobice as iguarias do rei, do governante, porque são comidas enganosas. Versículo 4. Não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criarás asas e voará ao céu como a águia. Aqui já está falando com um sábio, Para ele não aplicar a sabedoria dele, e buscar riqueza, assim, aplicar o seu coração para enriquecer, usando a sabedoria, Não fazer isso aqui, Não te fatigues para enriquecer, não se fadigar, não se cansar, não ficar buscando só isso, Não apliques nisso a tua sabedoria. Por que fixarias os teus olhos naquilo que não é nada? Ou seja, a palavra está dizendo que isso é nada. Porque com a sabedoria, certamente você criará asas e voará ao céu como águia, ou seja, você vai alcançar lugares altos. Então não se fatigues em buscar sabedoria, Faz o que é correto, teme ao Senhor, anda nos caminhos dele e ele vai te surpreender. Versículo 6. Versículo 6. Não comas o pão daquele que tem um olhar maligno, nem cobice as suas iguarias gostosas. Porque como imaginou seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém seu coração não está contigo.
Vomitarás o bocado que comeste e perderás suas suaves palavras. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Jesus disse isso no Evangelho, né? De outra forma, ele falou assim: não é lícito dar aos cães as coisas santas, e nem derramar aos porcos as vossas pérolas. Já Salomão falou, mas Jesus falou assim, subentendido em parábola, né? Não é parábola, não é que fala, é outro termo. Parábola é quando você conta uma história. Tem um outro termo que usa. Já Salomão falou mais direto aqui, ele falou aqui: não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. O tolo é tolo, até pelo seu andar você percebe. E se você dá conselho ao tolo ou repreender, você vai caçar afronta para você. Ele não te ouve. É por isso que é tolo, né? Então aqui o provérbio está dizendo: não fales ao ouvido do tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Por mais que você tente instruí-lo, ele não aceita. Ele prefere o açoite, ele prefere a chibata nas costas do que um bom conselho. Eu vejo isso no meu dia a dia. Agora, Jesus falou já de forma mais dura, né? Subentendida. Ele falou assim: não deis aos cães as coisas santas, e nem deite aos porcos as vossas pérolas. Jesus foi mais duro, né? Não remova os limites antigos, nem entre nos campos dos órfãos. Veja bem, porque o seu Redentor é poderoso e pleiteará a causa deles contra ti. Ontem, no versículo de ontem, no provérbio de ontem, estava escrito quase que a mesma coisa, só que em outras palavras. Falou assim: não roubes ao pobre porque ele é pobre, né? Porque o Senhor fará justiça contra a causa dele, vai pleitear a causa dele. Aqui já está falando para você não entrar no campo dos órfãos, que é a mesma coisa, né? Se tem uma coisa que Deus tem um cuidado, você vai achar isso em toda a Bíblia, é com órfão, com as viúvas e com pobre. Deus tem cuidado dessas pessoas, né? Então, se uma pessoa atenta a roubar, a buscar bens dessas três classes de pessoa que eu falei aqui, você não vai subsistir no juízo quando Deus se levantar do trono para julgar, não. Porque se tem uma coisa que Deus... é como se você tivesse tocado na menina dos olhos do Senhor. É você roubar um pobre, um órfão ou uma viúva. Deus vai te pegar. Não vai ficar impune isso aí, não. Então o provérbio... se você voltar no capítulo de ontem, você vai ver. No capítulo anterior de ontem ele fala: não roube ao pobre porque é pobre, porque o Senhor vai pleitear a causa dele contra você. Agora ele está falando aqui da mesma maneira, só que para o órfão, né? Ó, não remova os limites antigos e nem entre no campo dos órfãos. Remover limites antigos é teu pai te deu um conselho, tua mãe, você remove aquilo e vai lá e faz bobagem, né? E nem entre no campo dos órfãos. Não entra não, que é furada. Deus vai pleitear a causa dele contra você. Porque o seu Redentor é poderoso e pleiteará a causa deles contra ti. Então, você quer um conselho? Pega aí. Não mexa com o pobre para tirar a coisa deles, porque ele é pobre, né? Nem com órfão, nem com viúva. Não faça tal coisa. Conselho do sábio aqui para você. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. É mais ou menos isso que estamos fazendo nessa jornada, né, do estudo do livro de Provérbios. Aplicando o coração à instrução e os ouvidos à palavra do conhecimento. Versículo 13. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso a morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Esse provérbio está dizendo para
pais, né, não serem frouxos diante de criança que tem comportamento estúpido, tem estultícia. A próprio provérbio está dizendo que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da repreensão afugentará a estultícia da criança. Então, não retires a disciplina da criança, pois se você fustigar com a vara, nem por isso ela morrerá. Tu fustigarás ela com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ontem eu postei um vídeo de um cara empinando uma moto. Eu não gosto de postar vídeo assim não, com cena de violência não, mas eu postei. Eu postei porque quando a gente fala às vezes esses provérbios aqui, muitos pais que têm filho mimizento, cheio de nhenhenhé, ficam chateados quando ouvem uma palavra dessa aqui. Para castigar o filho e tal, repreender, porque se ele crescer assim, ele vai se tornar um adulto insensato, um bestalhão. Igual do vídeo que eu compartilhei ontem. O cara empinou a moto numa rodovia movimentada e deu de cara com um caminhão. Cena pesada. O vídeo tá aí no Facebook, aí, rodando aí. Né? O cara deu de cara de frente com o caminhão, estourou a moto dele e espatifou no asfalto todinho. Eu não gosto de compartilhar esses vídeos, que é cena forte, né, de violência. Uma violência que o cara cometeu contra ele mesmo. Mas aí você vê desde a meninice o jovem empinando moto. Já começa quando ele começa a empinar a bicicleta, né? Se os pais se atentassem para isso e corrigissem eles com a bicicleta, ele não chegaria na moto fazendo isso. Ele ia temer, né? Mas aí deixa, ainda fala, ai que bonitinha, ela empinou a roda, andou na roda só. Pois é, você está levando ele para o caminho de morte porque você não corrige isso. Então tá aqui, ó, não retire a disciplina da criança, pois se fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Então, não corrige quando é pequeno, quando é criança, ele cresce com esse comportamento estúpido, faz essa bobagem que o cara fez no vídeo ontem e morre. Né? Então, se tu ama teu filho, corrige ele. Corrige enquanto ele é pequeno, porque se ele crescer com essa estultice aí, ele só vai fazer besteira. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. Olha como é que Deus fala carinhosamente conosco. Filho meu, se o teu coração for sábio, você vai alegrar o meu coração. Sim, o meu próprio. Exultarão os meus rins quando teus lábios falarem coisas retas. Né? Quer alegrar a Deus? Então, aplica o teu coração à sabedoria. Você vai agradá-lo. O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. Veja bem, por isso que eu falo que eu não tenho essa coisa assim de ficar preocupado com amanhã, nem ficar assim cheio de questão, assim, pensando no ontem, né, que foi feito ontem, que poderia ter sido feito de melhor. Ontem já era, cara. Não tô lá mais não. E amanhã também não me pertence não. Se eu chegar lá, glória a Deus. Se eu não chegar, eu não cheguei. Mas o dia para se viver é o hoje, é o presente, né? Ó. O teu coração não inveja os pecadores, ou seja, antes permanece no temor do Senhor todo dia. Todo dia, o dia que se chama hoje. Hoje é hoje. Amanhã vai ser hoje para mim. Então é assim que eu gosto de aplicar o meu coração, né? Porque se você ficar atentando para o futuro, você fica ansioso. E se você ficar prestando atenção no passado, que aconteceu isso e aquilo, você vai cair em depressão. Então seja sábio, cara. Um dia de cada vez. Por isso se chama presente. Hoje é o dia que o Senhor te deu. Para mim e para você, né? Nos regozijemos e nos alegraremos nele, no dia de hoje. Tudo que te vier à mão, faça de bom grado, como se você estivesse fazendo a Deus e não aos homens, mas faça hoje. Lembra quando nós começamos essa live aqui e eu orei, eu falei assim, somente hoje, Senhor? Porque Ele faz isso todos os dias, então por que eu vou pedir de novo? Amanhã você pode fazer também? Não, Ele faz todos os dias, então eu tenho que pedir só hoje. Lembra do povo de Israel, quando saiu do Egito? Ele dava um maná que era para o pessoal comer só hoje. Quem guardava para o outro dia dava bicho. Porque se você guarda para o outro dia, você não está confiando em Deus, né?
E Deus falava assim, eu vou dar todo dia. Aí o cara, vou guardar um tiquinho. O único dia que Deus pediu para guardar foi na sexta-feira. Ele falou assim, hoje vocês recolham 2 porções, porque amanhã é santo, dia do Senhor, sábado, e vocês não vão colher maná amanhã. Hoje vocês recolhem para 2 dias. Ele escolhia, não estragava não. Aí, no sábado não tinha colheita de maná, né? Aí quando era domingo, vamos supor, primeiro dia da semana, domingo, Deus falava, peguem só para hoje. Eles catavam um cadinho para segunda-feira também. Quando eles iam procurar, estava cheio de bicho. O nosso Deus é poderoso, Ele não perde uma guerra, faz brotar água da pedra, faz o cego enxergar. Não duvide do Todo-Poderoso, rapaz. O teu coração não inveja os pecadores, ou seja, as obras do pecadores tem que ser olhar assim com misericórdia, né? Com misericórdia, orar por eles para que eles deixem esse caminho de tolice, mas não invejar o que o pecador está fazendo. Tem pessoa que vê alguém fazendo uma coisa e fica, poxa, que legal. Legal o quê? Que ele está fazendo errado? Nem cobiça essas coisas, né? Permanece no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem. O provérbio não é um livro de regras, eu falo isso, eu gosto de falar isso em toda live, é um livro de princípio. Então, quando você não tem inveja dos pecadores, permanece no temor do Senhor, Ele não está te dando uma regra para você fazer, não. Ele está te dando um conselho. E existe um conselho a promessa está logo aqui embaixo, porque certamente acabará bem e não será malograda a tua esperança. Você vai acabar bem, não vai acabar mal. Muitas pessoas não ouvem a correção e acabam mal, né? Então aqui o provérbio está dizendo que você vai acabar bem. Não é regra, é um conselho, você aceita se quiser, né? Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Né? Então, ouve tu. Se você está ouvindo, pega essas palavras e guarda no teu coração. Né? Sê sábio, dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Veja bem, porque o beberrão de vinho e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. O pessoal vai ficar na pobreza, né? Eu fico observando as pessoas que trabalham de segunda a sábado, e aí quando chega sexta-feira grita assim, sextou! Aí vai para um bar, torra tudo que trabalhou, e segunda-feira começa tudo de novo. Tem um provérbio aqui para você dizendo aqui, não esteja entre os beberrões de vinho e nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência faz vestir-se de trapos. Sonolência aqui está falando de dormir não, está falando do cara ficar nessa vida e não despertar, que isso é uma vida de desperdício, né? Você fazer isso vez em quando, até eu faço, né? De vez em quando eu faço um churrasquinho. É legal você reunir amigos ou familiares e fazer um almoço, um banquetezinho. Pobre não faz banquete, pobre faz uma festinha, assim, um churrasquinho, uma coisinha, e fica alegre com isso. Agora, você fazer isso todo fim de semana, todo fim de semana, tem gente que faz 2, 3 vezes por semana. Olha, se você tem condições financeiras para fazer isso, eu bato palma para você. Nós estamos falando aqui, o provérbio está falando de pessoas que fazem isso e não conseguem pagar a conta de luz no outro dia. O provérbio está falando para pessoas que fazem isso e se mostram fazendo isso, mas você vai na casa dele, a geladeira só tem ovo e água. É disso aqui que está falando. Pessoas que querem mostrar uma coisa para a sociedade, mas a vida dela verdadeira não é aquela. Então isso é tolice, isso é insensatez. Então o provérbio está dizendo aqui, não esteja entre os beberrões de vinho nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza. O comilão e beberrão, o cara quer fazer isso constantemente sem ter condições. Vai acabar na pobreza, e a sonolência faz vestir-se de pano de trapo. Se ele não despertar disso, até as roupas dele vão envelhecer no corpo, porque ele não vai ter dinheiro para comprar, né? Ouve teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer.
Com honra pai e mãe, cara, o primeiro mandamento com promessa é esse. Tudo corre bem para você e você vive muitos dias na face da terra. Aqui, ó. Versículo 23. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compra a verdade e não a vendas, também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Jesus disse no Evangelho assim, ó, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola numa terra, né, escavando lá, e foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou por preço aquele terreno. É isso que o provérbio está falando aqui, ó. Compra a sabedoria e não a venda, né? Compra a verdade e não a venda, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Tem que buscar essas coisas que elas são preciosas e valiosas, né? 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará neles. O provérbio aqui está falando, quando uma pessoa tem um filho, e essa pessoa é justa, é uma pessoa correta, né? O coração desse pai se alegra, se regozija. E o que gera um sábio se alegra. Já é o contrário quando fala assim, aquele que gera um tolo gera angústia para sua própria alma, né? Você está vendo? Não é regra, é princípio. Ou é ou não é, ou é tolo ou é sábio, ou é insensato ou é prudente. Alegre-se teu pai e a tua mãe, regozije-se aquele que te gerou. Ou seja, quando um pai gera um filho justo, né, um filho sábio, eles se alegram. Agora Deus vai falar carinhosamente aqui, ó, comigo e com você. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Jesus falou isso assim no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Em outra palavra no Evangelho, ele diz assim, aquele que me ama guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Você quer que o Espírito Santo habite dentro de você? Dá teu coração para Deus, é isso que ele está pedindo aqui. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá o teu coração para Deus e põe os teus olhos na sagrada letra e observa, né, as Escrituras e aplane o teu caminho diante da palavra de Deus. Você vai alegrar o coração do teu Criador e tu vai viver feliz nessa terra. A felicidade não é um momento, não é assim um sentimento que você sente e logo se vai e passa. Não. A felicidade é um estado de espírito. Depois que você descobre ela, você é feliz. Embora as coisas não vá bem, você continua feliz, porque a felicidade é um estado de espírito. Tem muitas pessoas que falam assim, eu estou em busca da felicidade. Porque você não teve um encontro com Deus. O dia que você tiver entregar teu coração para Ele, você vai ver que você vai ter felicidade plena. Ainda que as coisas não andem bem, você fica feliz, mesmo assim. Dá-me, filho meu, teu coração e os teus olhos observem meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. Estranha, está falando de mulher estranha. Mulher estranha é aquela que não é sua, né? Prostituta é que se prostitui mesmo. Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito é estranha. Poço estreito é aquele buraco assim que se você cair assim com os braços para baixo, você não sai nem a cacete. Não sai mais, né? Você fica ali, ó, imóvel. Poço estreito. Não tem como se mover, nem para se salvar. É isso que está dizendo aqui, né? Ó, pois ela como um salteador é ladrão, né? Se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos. Uma mulher prostituta e uma mulher estranha, o provérbio está dizendo que ela multiplica na terra os homens iníquos, que praticam iniquidade, né? Para quem são os ais? Olha aqui, é uma pergunta que o provérbio faz. Para quem são os ais? Ais significa sofrimento, né?
Ai, tá doendo, ai, então. Ai, para quem são os ais? Para quem os pesares? Pesares é... Já viu quando a pessoa morre e o outro fala assim, meus pêsames? Então, isso são pesares. Perda de alguma coisa, né? Fica pesaroso, o sentimento de derrota. É isso aqui. Luto. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as peleja? Peleja é guerra, disputa, dissensão. E para quem as queixas? Pessoa que vive se queixando da vida. Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Olhos vermelhos são pessoas que choram, né? O tempo todo. Por causa de estar fazendo treta, sofrimento vem. Para quem são? Várias perguntas aqui dentro de um único versículo. Vamos fazer de novo, porque a resposta está logo embaixo. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Essas foram as perguntas, olha a resposta. Para os que se demoram perto do vinho e para os que andam buscando vinho misturado. Não olhe para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como se deita no meio do mar e como que jaz no topo de um mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. Olha aí. Para quem são os ais? Para quem são, né, os pesares? Para quem são as pelejas? Para quem são as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? O beberrão. São para esses, né? Ainda diz assim, espancaram-me e não me doeu. Claro, está dormente na cachaça, na bebida, não sente nada. Né? Bateram-me e nem senti. Cara, né? Quando despertarei? O provérbio está perguntando. Quando despertarei? Aí não desperta, fala assim, então voltarei e beberei outra vez. Hoje foi isso, a instrução dos sábios foi essa. Se você pegou algum código aí, anota, aplica na tua vida. Né? Eu sou limitado, mas que o Senhor possa nos instruir muito mais nessas palavras que foram faladas. E essa foi a nossa jornada 23 de 31. Provérbio, livro dos sábios, livro da sabedoria, livro que Deus escreveu através de Salomão. E hoje tem aqui bons conselhos para mim e para você, né? Para a gente se livrar de tretas nessa terra e andar no caminho da prudência. Deus te abençoe, faça um excepcional dia. Hoje é dia de amar o próximo, de amar a ti mesmo, né? De fazer o bem e de expandir o reino de Deus na terra. Vamos orar? Senhor, a ti rendo graças porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Assim, Pai, como as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, eu renovo hoje o meu propósito, a minha identidade, o meu chamado. E renovo o meu compromisso com o teu reino, com a tua palavra. E só hoje, Senhor, apenas hoje, me ajude a fazer o bem, amar a mim mesmo e amar o meu próximo e fazer o bem às pessoas à minha volta. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e te agradeço por todas as coisas. Gratidão pelo fôlego de vida. Gratidão, Senhor, pelo meu corpo perfeito, gozando de plena saúde. Gratidão. Gratidão porque todos os meus órgãos funcionam perfeitamente. Eu te dou graça por todos os meus sentidos. Muito obrigado. Te dou graças pela minha companheira, minha esposa que está do meu lado. Favor do Senhor encontrei nela. Te dou graças pela casa que me abriga. Te dou graça por todos os bens que já possuo e aqueles que já me pertencem, mas ainda não estão de posse comigo. Eu te agradeço também por eles, porque eu sei que já estão vindo.
Eu te dou graças, meu Deus, por todos os teus benefícios. Que te darei eu, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito para comigo. Gratidão, Senhor, gratidão. Somente hoje sou muito grato. Faça um excepcional dia, Deus te abençoe. Vai lá, expande o reino de Deus na terra aí. E se Deus permitir, até amanhã, na nossa jornada 24 de 31 do livro de Provérbios. Amém? Até amanhã. Fiquem com Deus.